Eu tive uma situação, eu morava em São Paulo ainda, lá em São Bernardo do Campo, no condomínio ali no Swiss Park, quem é de São Bernardo sabe onde é. E aí uma vez um amigo meu, ele ele falou assim, ó, tô trabalhando numa empresa que faz recuperação de crédito, não sei o quê, queria marcar uma reunião com você, talvez você tenha ali uma situação específica que a gente consegue te ajudar. Beleza, vai. Fui no escritório dele. Não, quero que você vá lá no escritório. Fui lá no escritório e aí fui conversar lá com o dono da empresa. E aí, esse cara, que era o dono da empresa, ele morava no mesmo condomínio que eu. Ele morava numa das maiores casas do condomínio, no melhor ponto, que era bem diferente do lago do condomínio, né? Um pouco de megalomania, né? Um pouco de exibicionismo. E aí, beleza, entrei lá, o prédio inteiro era do cara e não sei o quê. Aí ele vai e faz a apresentação dele, fala dele assim, um monte de coisa, e aí ele começa a falar do trabalho. Então, ele disse lá que ele tinha um monte de crédito pacificado, crédito de terceiros, crédito pacificado, e começou a falar, olha, se você precisa tirar uma negativa, uma certidão negativa, não sei o que, a gente utiliza esses créditos aqui pacificados, transfere para você, você consegue abater e não sei o quê. Enfim, era um negócio da China, sabe? Você fala, nossa, negócio da China. E aí eu tenho comigo algumas crenças, não sei se essas crenças são verdades ou não, se são mentiras ou se elas me protegem, né? Eu acredito que sim, que quando a esmola demais o santo desconfia. E ele explicou, falou tudo, falou, não, porque se você precisar de negativo, a gente consegue. E aí eu virei para ele e falei assim para ele, olha só, cara, eu venho de uma família simples, né, humilde, a gente veio do nada, a gente construiu alguma coisa e os nossos impostos a gente paga direitinho. E aí você está falando que eu tenho como utilizar esses recursos aí, não vou pagar os impostos, não sei o quê. Hoje, se eu precisar tirar minhas negativas, eu tenho todas. Todas as negativas que eu precisar, porque como a gente trabalha para banco, nessa empresa, a gente trabalha para banco, para grandes seguradoras, enfim. Todo ano você tem que ir lá e mandar todas as negativas. Essas empresas, elas têm lá um compliance e aí o fornecedor tem que apresentar, né? Então a gente procura manter isso tudo bonitinho, a gente sempre tem os documentos sempre à mão. E aí eu falei, pô, eu tenho todas as minhas negativas, hoje eu não tenho problema nenhum. E aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, você tá falando de quem tem certidão negativa, tudo? Cara, eu tenho todas, eu não tenho problema de certidão negativa para liberar. Eu só tenho uma pergunta para te fazer, eu falei para ele, né? Então eu fiz esse contexto antes. Cara, eu venho de uma família simples, né? A gente conseguiu crescer, conseguiu ganhar dinheiro, moro numa casa legal, tenho um carro legal, na minha empresa tá tudo legal, tô pagando imposto. Se ele é caro, se é barato, isso é outra história. Eu tô conseguindo sobreviver bem e tenho mais do que eu imaginei que eu teria. Se eu fizer isso que você tá falando, cara, isso vai me dar problema? Porque eu não tenho problema hoje. Então, assim, como eu não tenho problema, eu não preciso disso que você tá falando. Mas se eu fizer, vai me dar problema? O cara ficou olhando pra mim, ele deu uma respirada, e aí ele pegou e falou assim pra mim, Marcelo, deixa quieto. O próprio cara da empresa falou assim pra mim, deixa quieto, né? Enfim, e aí depois eu descobri que um outro amigo meu foi e fez esse processo com ele. Mas o que acontecia com esse outro amigo meu? Ele estava ferrado, então ele precisava tirar as negativas, que tem muita empresa que precisa tirar as negativas de débitos federais, estaduais, municipais, enfim, né? E ele foi lá e fez um procedimento com esse cara. Porque eu achei estranho quando ele falou créditos de terceiro, né? Usa créditos pacificados, nem sei se é pacificado, né? De terceiro. E aí eu achei estranho. Aí depois fiquei sabendo que um amigo nosso fez e, cara, a emenda saiu pior do que o soneto, né? Enfim, no final do dia tinha cheiro de picaretagem e era picaretagem. Eu imagino que tem muito dono de empresa que pode cair nisso. Qual é o cuidado que o cara tem que cair primeiro antes, né? Pra não cair na mão de um picareta e o cara que ele tá pagando, tá tranquilo, tá vivendo, tem tudo, e aí entra numa dessa, né? Às vezes achando que é legal, porque os caras não falam que é ilegal, eles falam que é legal, que o crédito é pacificado, que dá para usar. Qual o cuidado que a pessoa tem que cair? O que ela precisa cair? Não. Qual o cuidado que ela tem que tomar, né, para não cair numa cilada? Eu acho que essa regrinha e esse cuidado que eu vou falar, ele se aplica assim a basicamente tudo na nossa vida, né? É igual a gente se aproximar de amigos, né, ou de pessoas desconhecidas sem ser no mundo dos negócios. Você vai ver quem é a pessoa, você vai buscar referência,
você vai buscar resultado que ela já teve. Aparentemente pode ser que o cara demonstre que teve excelentes resultados, porque tem uma casa boa, mora num lugar bom, um carro bom, etc. Mas quando você vai mais a fundo um pouquinho, você consegue ver, principalmente para quem ele já trabalhou, né? As referências, como eu falei. Resultado e referência eu acho que fala muito da gente, né? E com quem a gente anda, né? Com quem a gente caminha nessa jornada. Você falou um ponto, Marcelo, que é assim, bem sensível desse nosso trabalho. Talvez não, é a maior objeção que a gente tem quando a gente leva ao conhecimento do empresário esse tema, né, da recuperação tributária. Há um histórico, né, de um passado não muito distante de pessoas que usaram esse tema de uma forma não muito bacana e acabaram gerando muito prejuízo para muitos empresários, né, por não conduzir isso da forma mais correta, que é deixar as coisas claras, né, e honestas, enfim. E nós mesmos, como nós temos uma carteira muito grande de clientes, a gente é assediado por várias pessoas do mercado com esses créditos de terceiros. Eu não posso falar, porque seria leviano da minha parte, dizer que não existe crédito de terceiro lícito. Existe, tá? Mas você precisa ter mais cuidado e aprofundar muito na origem desse crédito, tá? Existe, é possível, há previsão legal em situações específicas, tá? Vou falar que isso me dá até um frio na espinha. Mas é uma coisa que nós não trabalhamos, tá? A gente não faz, por opção nossa, porque a maioria dos créditos dessa natureza, realmente eles são sensíveis e a gente é muito conservador. Então nós trabalhamos com análise da própria empresa. Se tiver algo, está dentro da empresa e ela não sabe, e a gente sabe, e a gente vai lá e busca. Nenhum crédito nosso, Marcelo, nenhuma recuperação que nós fazemos, ela está dissociada da lei. Então, assim, se eu te falar, Marcelo, você tem R$200 mil para recuperar, eu vou te mostrar, antes de você tomar o crédito, eu vou te mostrar qual o valor, qual a origem, qual o fundamento legal que me permite afirmar que você tem aquele direito. Então é um direito seu. É diferente. Baseado no que você já pagou, né? Baseado no que você já pagou. E outra, que ninguém enxerga esse valor, e eu faço questão de dizer. Quando eu te entrego esse relatório, a gente chama de diagnóstico de oportunidade. Primeiro, é sem compromisso. Nossa empresa não cobra para te entregar esse conhecimento, esse conteúdo, porque a gente sabe que o valor está aí. Mas eu preciso ganhar sua confiança. Se eu não te entregar e não mostrar na mesa de forma clara, honesta e transparente de onde vem aquele dinheiro, você não compra, você não usa. E é um desperdício, porque aqui a causa é muito maior do que essa questão financeira. Como eu já falei, a gente está ajudando o Brasil, a gente está ajudando a injetar dinheiro por quem efetivamente faz a riqueza girar nesse país. Então eu preciso mostrar para o empresário que é sério o nosso trabalho. Ele pode chamar, a gente brincando no dia a dia, a gente pode chamar até o papo para conversar com a gente, porque está na lei.